Vamos chegando nesse nosso espaço fundamental que é o curso Aprendizes do Evangelho. Aguardar um pouco, os amigos chegarem. Somos todos colegas, ainda que eu esteja momentaneamente à frente, somos todos aprendizes do Evangelho. É fundamental nos situarmos dessa forma. Na sala de aula de Deus só tem um mestre, que é Jesus. Todos os demais somos aprendizes do Evangelho. Claro que há alguns aprendizes mais avançados que nós, e claro que são eles que nos apoiam nesse curso e em todos os momentos em que dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, lá estará Jesus, diretamente e através dos seus servos. Então tenhamos a certeza de que aqui entre nós, atuando com vocês e atuando comigo, certamente estão servos de Jesus, certamente aprendizes também do Evangelho, mas num estágio já, claro, bem mais avançado, aos quais nós somos gratos. E a maneira de sermos gratos a eles, a melhor maneira de sermos gratos a eles, a Deus, a Jesus, aos servos de Jesus que nos assistem, que nos ajudam, aqui e em todos os outros momentos, é efetivamente nos abrirmos a eles, e nos abrimos a eles elevando as nossas vibrações, elevando os nossos pensamentos, sentando bem nas nossas cadeiras, respirando fundo e nos abrindo ao bem. Cristiane, seja muito bem-vinda. Maria José, muito bem-vinda. Silvia, Bárbara, Paula, Leandro, Dilma, Eduardo, Mônica, Eliana, Fabiana, sejam todos e todas muito bem-vindos e que todos agora nos entreguemos a esse exercício de, já que esse trabalho provém do mais alto, nos é sugerido, nos é estimulado pelo mais alto, que nós nos abramos ao mais alto. Porque as bênçãos de Deus vêm permanentemente sobre todos. O que diferencia os nossos piores momentos dos melhores é exatamente nos abrirmos às bênçãos de Deus. Então, vamos fazer isso por meio da oração, nos encaminhando, nos abrindo, nos expandindo ao mais alto, dizendo e reconhecendo Deus como o Pai nosso, que está em toda parte, que está nos céus e na terra. Que seja santificado o seu nome, que para muito além das convenções, culturas e religiões dos homens, o nome de Deus é amor. Santificado seja o teu nome de amor. Que esse amor venha e estabeleça o seu reino na terra. Que aqui seja feita a vossa vontade, tanto na terra, entre os encarnados, quanto no mundo espiritual, entre os desencarnados. O pão nosso, que nós nos habituemos a nos alimentar fazendo essa vontade do Pai, nos chegue a cada momento, nos dai hoje e sempre. Perdoa, Deus, os nossos equívocos, as nossas dívidas, da mesma maneira como nós nos perdoamos mutuamente, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes recair nas mesmas tentações e assim livra-nos da repetição dos males em nossa vida. Que assim seja, agora e sempre. Muito grato a todos os trabalhadores da luz,
Amém. Muito bem. Como estão vocês? Tudo bem com vocês? Enfrentando o que a vida nos traz? Que assim seja. Hoje vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sede Perfeitos. Um enorme desafio a todos nós. Vamos ler e depois questionar, nos mobilizar em nossas mentes e em nossos corações para tentar entender esse capítulo. Vamos lá? Kardec começa lembrando um item do Evangelho, uma citação do Evangelho, e depois nos lembra a parábola do semeador. Caracteres da perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos. Cita Kardec o capítulo 5, versículos de 44, 46, 47 e 48 de Mateus, dizendo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais senão aqueles que vos amam, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se vós não saudardes, senão vossos irmãos, que fazei nisso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu acho extremamente desafiadora essa passagem ao entendimento. Como nós podemos entender esse chamamento de Deus à perfeição? A psicologia não aponta que o perfeccionismo é uma doença? Que nos cobrar e nos exigir permanentemente uma perfeição que nós não temos como atingir nos faz ansiosos, nos faz queixosos, nos faz hipócritas, aparecendo, querendo demonstrar uma evolução que nós ainda não temos? Não é tão claro isso para todos nós? Então, como assim? Como entender esse chamamento à perfeição? Nós lançamos a pergunta estimuladora hoje, aqui no Face, e a pergunta era: para que serve a utopia? Para nós entendermos por que Jesus nos coloca uma utopia tão forte como sede perfeitos, nós precisamos entender para que serve a utopia. Com essa pergunta nós pensávamos mesmo na reflexão que nos traz Eduardo Galeano, segundo a qual um aluno, um discípulo, pergunta para o mestre, para o seu professor: mestre, o que é a utopia? Para que serve a utopia? E o mestre responde ao discípulo que a utopia é como a linha do horizonte. A cada vez que nós nos aproximamos 10 passos da linha, ela se distancia, o horizonte se distancia outros 10. Aí o discípulo fala: entendi, mas justamente por isso é que eu fiz a segunda pergunta. Para que serve a utopia se a cada vez que nós nos aproximamos um pouco, ela se distancia esse mesmo pouco? A utopia que nos faz, que se distancia 10 passos a cada vez que nós nos aproximamos 10 passos, existe para nos fazer caminhar,
para nos fazer mover, para nos mobilizar para frente, nos fazer andar para frente. É um estímulo, é um chamamento, é uma busca, é um impulso fundamental para as nossas vidas. Não é interessante? Se não fosse assim, por que Deus teria enviado em todos os tempos luminares que qualquer visão crítica aponta como inatingíveis para todos nós? Não apenas Jesus, Buda, Sócrates, mas Lao Tse, Hermes Trismegisto, Zoroastro, Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa. Por que ele teria mandado tais pessoas se elas obrigatoriamente nos remetessem a um perfeccionismo, a uma doença, a uma impotência, a uma baixa estima? A utopia nos é enviada através desses luminares exatamente para nos estimular, para nos fazer caminhar. E o maior deles nos disse que nós estamos destinados a fazer tudo o que ele fez e mais do que o homem comum duvida. Como eu farei todos os milagres, darei todos os ensinamentos, farei todas as curas e as profecias que Jesus fez? Quando eu seria capaz de fazer tudo isso, exemplificando, exalando amor como o Mestre fez? Parece completamente impossível, mas só é impossível se nós pensamos em uma vida. Se nós admitimos que nós temos a eternidade para esse aprendizado, fica muito mais clara a certeza de que nós alcançaremos esse estágio de Jesus mais cedo ou mais tarde, de acordo com a boa vontade, com a disposição, com a lucidez de cada um. Então, a primeira questão é essa: qual a função da utopia nas nossas vidas? Essa reflexão nós propomos para vocês, e vocês nos comentários nos questionem, tragam outras reflexões, vamos conversar sobre isso. A segunda questão é sobre o perfeccionismo. Qual a diferença que tem entre o perfeccionismo, que é uma patologia, que é uma doença, da busca por perfeição proposta por Jesus? Exatamente o perfeccionismo, ele nos conduz à ansiedade, à impaciência, à intolerância, à desresponsabilização e à hipocrisia, porque nós nos impacientamos querendo um aprendizado para além do nosso ritmo. Quando nós expandimos o nosso tempo de aprendizado para toda a eternidade, essa ansiedade, esse perfeccionismo perde razão de ser. Vocês não acham? Temos toda a eternidade. É mais ou menos como se nós precisássemos ir para Santos, mas tivéssemos a liberdade de escolher o caminho. Alguns prefeririam ir diretamente para a cidade, outros, só para a gente brincar um pouco, preferissem ir por Curitiba, de lá a Porto Alegre, de lá a Montevidéu, a Terra do Fogo, no sul do continente, de lá passasse para a Antártida, de lá passasse para a África, e da África subisse até a Europa, e da Europa subisse até a Islândia, da Islândia alcançasse a Groenlândia pelo Estreito de Bering, de lá descesse até o Canadá, Estados Unidos, México, América Central,
e viesse descendo ali pela Guiana e depois entrasse pelo Brasil, passasse pelo litoral do norte, do nordeste, do centro-oeste, ali no Espírito Santo, Rio de Janeiro, finalmente entrasse em São Paulo e alcançasse então Santos. Isso quer dizer o quê? Todos os caminhos nos levam à perfeição. É da nossa decisão ir pelo caminho mais direto ou darmos voltas e mais voltas e com isso vivermos mais tempo, sofrermos mais tempo a nossa própria imperfeição. Essa visão dilatada nos dá todo o prazo do mundo para alcançarmos essa perfeição. Não é interessante? Outro raciocínio que nós podemos ter é que, percebendo, em algum grau todos nós percebemos que essa perfeição essencial, essa perfeição espiritual, essa perfeição profunda nos é impossível no curto prazo, especialmente no prazo tão curto dessa vida. Nós às vezes substituímos o aperfeiçoamento essencial pelo aperfeiçoamento aparente, pelo aperfeiçoamento material ao invés do espiritual. E aí é que nós nos obcecamos pela felicidade do mundo, do dinheiro, da fama, do poder, da beleza. E isso, evidentemente, essa pseudo-perfeição dos homens é evidentemente vazia, porque nós estamos rodeados de exemplos de belos, poderosos, ricos, que se mostram bastante frágeis moralmente, que se mostram muito infelizes, alguns recaindo nas drogas, no álcool, em outras formas de suicídio. E a gente precisa perceber que a elevação, o progresso, o sucesso proposto pelo mundo, pouquíssimo ou nada tem a ver com o verdadeiro sucesso que nos é apresentado por Jesus. No Sermão do Monte ele deixa claro que são bem-aventurados os pobres, são bem-aventurados os que sabem sofrer, são bem-aventurados os mansos. Mas ai de vós ricos, diz ele, que já receberam tudo o que queriam aqui na terra, nada esperem do céu. Então, ali Jesus confronta, e como em diversas outras passagens do Evangelho, lá ele questiona esses nossos objetivos materialistas, sensorialistas, esses nossos objetivos da vaidade, do orgulho, do egoísmo, perante os verdadeiros objetivos de Deus. Chega a dizer: de que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma? Um questionamento precioso para todos os tempos e para esse nosso tempos em particular, não é? Então, essa perfeição que Jesus nos chama é muito diferente da perfeição que a vida e que o mundo nos chama. Distinguir isso, distinguir as precariedades do sucesso do mundo, da vitória do mundo, e a eternidade e profundidade das vitórias e do sucesso de Deus, de Jesus, é um avanço maravilhoso para todos nós, não é? Nesse capítulo também, ali no item 5, nos é oferecida a parábola do semeador, que nos ajuda exatamente nesse ponto do autoconhecimento, da análise, da nossa visão perante a ação de Deus em nossas vidas. Vamos lá? Isso está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9.
dizendo assim: naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem. E lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes dessa maneira: aquele que semeia saiu a semear. Como quem diz, aquele que é bom só pode fazer bondade, aquele que ama só pode amar. Não é? E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Aqui nós podemos lembrar que o nome primitivo do cristianismo, antes de ser cristianismo, era o caminho. Os homens do caminho eram seguidores de Jesus. A instituição fundada por Simão Pedro para acolher os necessitados nas cercanias de Jerusalém era a Casa do Caminho, não é? Quem fica à beira do caminho, quem é? Aquele que vê a mensagem de Jesus, que admira a mensagem de Jesus, mas que não se compromete, que fica à beira, que fica à margem. O que acontece com eles, com esses? Os que ficam à beira do caminho, e o caminho de Jesus sendo amor, ficam à beira do amor, não se comprometem com o amor, não se comprometem com a mensagem, com a prática do cristianismo. Às vezes, mesmo estando nas instituições cristãs, não se compromete com o amor, com a solidariedade, com a fraternidade, com a compaixão. Esses se abrem a outras frequências, porque compaixão, solidariedade, fraternidade, caridade, amor são uma frequência de pensamento e de sentimento que nos protege, que nos abre caminhos. E quem não se protege nem abre caminhos para si, fecha caminhos, possibilitando a chegada de seres espirituais, por assim dizer, seres alados, que vêm e que roubam as oportunidades da gente por estabelecer conosco uma parceria que reforça a violência, reforça o egoísmo, reforça a vaidade. São esses que, vindo os pássaros do céu, a comeram. As pessoas que caíram, que a semente caiu ao longo do caminho e que, vindo os pássaros do céu, a comeram. Continua Jesus e diz: outra semente que o semeador semeou caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida queimou, e como não tinha raízes, secou. Que figura saborosa, né? Há pessoas que aparentemente são suscetíveis, aceitam a mensagem de Deus, aceitam o convite ao amor, mas esse amor não tem profundidade. No fundo, são pessoas rígidas como a pedra. Então, essa semente que caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, a semente nasce, mas a terra não tem profundidade. No fundo, são pessoas rígidas, pessoas fechadas, pessoas empedernidas nas suas teimosias, nas suas crenças, no seu egoísmo. Não é? Outra parte das sementes caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. O que é o espinho? O espinho é uma espécie de planta, os espinheiros são espécies de planta
em relação às quais quem se aproxima, quem tentar se aproximar delas, se machuca, porque são agudas, são agressivas, machucam aqueles que chegam perto. Quem é esse ser violento, esse ser agressivo, que pode parecer bonito de longe, mas quando você chega perto, você vê que quando mexem com as suas fragilidades, eles logo atacam. Quem são esses seres? Fica para a reflexão de cada um. Mas fica com a advertência de Jesus que quando nós deixamos crescer a nossa agressividade, a nossa violência, nós sufocamos a mensagem de Deus, sufocamos a solidariedade e a fraternidade em nós, não é? Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Aqui, Jesus engloba na boa terra, tanto a terra que produz 30 para cada grão, 60 para cada grão ou 100 para cada grão. Tudo é boa terra. Porque aos olhos de Deus, aos olhos do amor, todo mundo que tem boa vontade está bem. Como nós vimos também na parábola dos talentos, aquele que recebeu 2 e que multiplicou, que entregou ao patrão as 2 que recebeu e mais 2, recebeu o mesmo estímulo e a mesma consideração daquele que recebeu 5 e entregou outras 5. Porque Deus, o amor, não quer produtividade, quer boa vontade. E aqui, as pessoas todas que dão frutos, que são verdadeiramente cristãs, e observa-se uma árvore pelos seus frutos, elas são igualmente consideradas pelo Pai. Não é? Não é bonito? Essa foi a única, talvez, parábola dos evangelhos que o próprio Jesus interpretou. Vamos ver os acréscimos dos comentários do próprio Mestre, segundo a memória do evangelista. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está, senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, e nós não tenhamos dúvida, fazer o bem gera reações contrárias, especialmente nesse estágio da humanidade, a toma logo como objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por um. O que vocês acham disso? Permite uma excelente análise, porque todas essas características estão dentro de nós. Na superfície, no ego, no eu aparente, na máscara, nós encontramos a semente que caiu na pedra, a semente que caiu, a semente que ficou à beira do caminho, a semente que caiu na pedra, a semente que caiu nos espinheiros. Tudo isso somos nós, mas somos também a semente que caiu em terra fértil.
Só que nós somos sementes que determinam quanto de ficar à beira, quanto de pedra, quanto de espinheiro e quanto de terra fértil nós oferecemos à palavra de Deus, à receita de Jesus. Essa possibilidade é você quem dá. Você tem todos esses terrenos, mas você pode dar mais força para o seu lado luz, para o seu lado de bem, de fraternidade, ou para o seu lado de ego, de violência, de comodidade, de comodismo. Para qual lado, para qual tipo de terra você tem dado força? Qual tipo de terra você tem oferecido as sementes de amor de Jesus? É a reflexão maravilhosa para a qual nós somos convidados aqui. O que você acha? Por fim, os Espíritos nos fazem, nesse capítulo, diversas reflexões sobre o dever, a virtude, os inferiores e os superiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito. São muito interessantes todas as passagens, todas as mensagens. Que merecem a nossa reflexão, merecem o nosso estudo. Todas elas são extremamente importantes. Vamos ouvir então o que os Espíritos nos falam sobre o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões, as convenções impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Não é? O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante das ilusões da paixão. Nós trazemos dentro de nós a consciência que sempre nos aponta, nos indica, nos desarmoniza perante os erros, nos felicita diante dos acertos. Mas frequentemente nós nos fazemos cegos e surdos à voz da consciência. O dever do coração fielmente observado eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Os nossos pais não disseram isso tantas vezes? Que o seu direito termina onde começa o direito do outro? O nosso dever também aponta para as situações que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor
é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância de seus efeitos. O dever é um resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel, prêmio da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Você já percebeu isso? Que força nós recebemos da consciência tranquila? Só os que sentem a consciência pesada se arvoram a juízes, a acusadores do mundo, a rigorosos, a fanáticos com tudo. Aqueles que têm segurança da justiça dos seus próprios atos, do ajuste de suas ações perante a lei de Deus, aquele está tranquilo, está em paz. Não é um bem maravilhoso? O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Não é uma obrigação dos homens entre si, é uma obrigação da criatura para com o Criador. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Que assim seja, meus amigos, minhas amigas. Fantástico essa mensagem, não é? Ao final, vamos orar para que toda a humanidade acenda, ative a sua consciência e se deixe guiar por ela, não é? Agora, vamos fazer a nossa reflexão a partir da reflexão que cada pessoa nos trouxer hoje. Vamos lá? Vamos ver o que cada um traz. Isabel, Eduardo, Silvina, Érica, Mônica. A Eliana fala, bota desafio nisso. Sim, mas nós temos eternidade e Deus tem toda a paciência do mundo, sublime educador que é, não é? A Carmen fala desafio, mesmo sentido. A Miriam Linhares faz vibrações, a Mônica também sempre lembra dos necessitados. E a Miriam Linhares nos fala assim, sobre a parábola da semente, acredito que todos nós chegamos a passar por essas fases, até que enfim aceitamos a semente boa, entendemos e nos esforçamos para nos melhorar. Não é? Muito interessante a sua colocação, Miriam, o que inclusive nos leva a uma humildade muito grande, para não podermos apontar o dedo para ninguém. Porque todos nós já passamos por essas mesmas situações e, diria eu, todos nós de vez em quando recaímos ainda pela nossa fraqueza numa ou noutra, não é verdade? A Paula diz que vai assistir depois porque acabou de saber do desencarne de uma amiga. Todos nós estamos recebendo essas notícias que nos abalam muito. Vá lá, Paula, aceite
e dê o seu próprio tempo ao seu próprio coração. Que você e sua amiga, assim como todos os afetos nossos que se foram e todos nós que ficamos afetados por essa falta, nos admitamos tempo, mas apenas o necessário para logo acordar e socorrer os nossos entes queridos que faleceram e os entes que estão à nossa volta demandando nossa atenção através da boa disposição e da lucidez. Trabalhemos e sirvamos, assim na terra como no céu, para o bem e para o amor, que é o melhor que nós podemos fazer para elaborar os nossos lutos. Muito bem, Eduardo nos diz assim: a cada capítulo do Evangelho que lemos, percebo o quanto tenho a aprender e tento a cada dia me esforçar para mudar minhas atitudes e minha compreensão das atitudes do outro, a começar compreendendo melhor minha esposa, meus filhos e assim os demais ao meu redor, tentando ser melhor. É só isso que Deus quer da gente. Deus não seria mais incompreensivo que os nossos professores. Eles entendem o que Deus entende, os mestres espirituais entendem o que cada um pode dar. Eles só querem, de nossa parte, boa vontade, não é? No Espiritismo, a mensagem dos Espíritos é que reconhece-se um espírita não por sua perfeição, mas por tentar ser hoje um pouco melhor do que ontem e tudo fazer para ser amanhã um pouco melhor do que hoje. É isso, a boa vontade, a paciência, mas a persistência. Que assim seja com todos nós, não é? A Bárbara nos diz assim: precisamos nos atentar que no final vai ser entre Deus e nós. Fabulosa essa passagem, essa reflexão da Bárbara, porque ela nos lembra de Teresa de Calcutá, que falou que a questão da vida nunca foi entre nós e os outros. Essa competição, essa guerra a qual nós nos prendemos, é uma ilusão. A questão da vida sempre foi entre nós e a nossa consciência, entre nós e a luz, entre nós e Deus. Nós só precisamos melhorar para Deus, para o amor, não para ser melhores do que ninguém, não é? E ela continua: então não devemos nos apegar ao perfeccionismo material que tanto nos cobram. Devemos buscar a perfeição moral, que muitas vezes fica esquecida. Muito bom, Bárbara. Muito legal essa sua lembrança que nos ajuda a todos. Beth Figueiredo nos diz: no texto dessa semana, no subtítulo Superiores e Inferiores, você poderia falar mais sobre esse tema? No texto dessa semana, esse texto de hoje, Beth, eu não sei se eu entendi bem a sua referência. Vamos então pensar nos superiores e inferiores da forma como nós somos estimulados a pensar. Claro que o mundo estabelece a sua hierarquia. A hierarquia humana, ela se reflete em todas as instituições. No nosso trabalho tem chefes, subchefes e uma clara hierarquia. Há uma hierarquia também no mundo, uma hierarquia pela beleza, pelas formas físicas, uma hierarquia às vezes pela força, pela capacidade de ser violento, seja por músculos ou por armas. Há uma hierarquia também pelo dinheiro. Uma pessoa, conforme é mais bem vestida e tem mais poder econômico, é tratada diferentemente nos diversos ambientes e instituições humanas. E essa hierarquia raramente tenha qualquer coincidência com a hierarquia de Deus.
Pense comigo. Será à toa que Jesus não tenha se colocado em nenhuma posição de mando? Será à toa que Mahatma Gandhi, depois de uma luminosa campanha de independência da Índia com relação à Inglaterra, quando lhe foi oferecido, por ter liderado essa independência, quando lhe foi oferecido qualquer cargo, se ele queria ser presidente, primeiro-ministro, ministro de qualquer coisa, e ele disse nada? Será coincidência que Chico Xavier, tendo fundado diversos centros, tendo sido esse farol ético e de trabalho para todos, não apenas para todos os espíritas, mas para todos os brasileiros, que ele nunca tenha sequer sido presidente de um centro espírita, quanto menos das federações e da FEB, Federação Espírita Brasileira? Será à toa que Francisco de Assis, talvez um maior cristão depois de Jesus, será coincidência que ele também não tenha tido nenhum cargo de proeminência junto às instituições religiosas do seu tempo? Por que essa coincidência? Por que os poderes da terra não coincidem com os poderes morais? Como o próprio Sermão do Monte, que nós já citamos aqui, deixa claro que a bem-aventurança é para os pobres, para os que sabem sofrer e para os mansos, e não para os ricos e poderosos da terra. A própria pregação do Mestre se direcionou prioritariamente para os excluídos e não para as autoridades e para os acomodados no poder. Por que isso? Porque, sem dúvida, aqueles que se deixam preencher nas suas mentes, nos seus corações, nas suas palavras e nos seus atos pela hierarquia do mundo, não deixa nenhum espaço para a hierarquia de Deus. Raríssimos foram os homens de destaque, de poder, de riqueza, que usaram bem essas possibilidades. Raríssimos. Se você conhece algum, ainda hoje, observe, estude e aprenda com ele. Mas lembre-se que quase todos os mestres, principalmente os mais importantes, abriram mão do poder. O início da trajetória de Buda é abrir mão do poder. Ele que era príncipe, o príncipe Siddhartha, a quem era prometido suceder o seu pai, o rei, abriu mão de tudo para andar, perambular, feito um ambulante, um homem de rua, um pobre, a meditar ao ar livre, a dormir ao ar livre, como Jesus também foi, como Gandhi de alguma forma foi. Por que, minha gente? Por que Sócrates foi tão mal visto pelos poderosos e tinha uma vida com tanta dificuldade financeira? O que há entre o poder do mundo e o poder do espírito? Essa reflexão é fundamental para ajustar a nossa ânsia de perfeição para qual lado da perfeição nós queremos nos dirigir. Eliana Kyodo nos fala: penso que o desafio é ser melhor que não é ser melhor que o outro, mas ser melhor que nós mesmos a cada dia. Dilma nos fala: a utopia serve para nos despertar moralmente, como também espiritualmente. Muito bem, meus amigos, que assim seja e que agora nós façamos a nossa prestação de serviço, porque o nosso curso também é